Fala pessoal, excelente noite a todos vocês. Mais uma live aqui do Domingão, nosso programa Mentalidade. Essa live de hoje é uma live que tá top. Deixa eu só botar o tema aqui. Hoje a gente vai falar sobre um tema que eu gosto muito, né? E talvez um dos temas muito importantes para tudo que a gente vive hoje, né? O tema de hoje é a perfeição por trás da imperfeição. Vou botar aqui. Pensa num tema top. Então, se você conhece alguém, né, que é muito perfeccionista, alguém que deixa de fazer as coisas da vida porque tá com medo de errar, alguém que deixa de fazer as coisas porque fica com medo das críticas do que vão falar sobre aquilo que ela faz, essa live, essa pessoa precisa assistir. Então você vai pegar esse aviãozinho e vai compartilhar com essa pessoa que você gosta, que merece ter acesso a esse conteúdo que eu vou compartilhar aqui hoje. E se você já está comigo aqui há algum tempo, já sabe que o nível é lá em cima, porque hoje o bicho vai pegar aqui com vocês, tá bom? Então, boa noite a todo mundo que tá entrando aí. Mari, Ró, que tá aqui sempre. Ver quem mais aqui. Miss Moda Íntima, Mary, minha mãe que entrou aí também. Lu, que tá aqui firme e forte toda semana. Fábio Nutri, uma galera aí. Beleza? Então, compartilha enquanto a galera vai entrando aí. Boa noite Manu, boa noite Ana. E essa live de hoje vai ser uma live top, porque a gente vai falar muita coisa aqui, forte. Deixa eu beber uma água. Ainda não bati minha meta. Falta um pouquinho aqui pra terminar. Beleza? Então, ótimo. Vamos começar aquecendo, né? E aí eu tava... De onde é que eu tirei inspiração pra essa live de hoje? Olha que interessante. O filme que eu tava assistindo na estante foi o responsável pela inspiração dessa live que eu vou fazer pra vocês hoje. Esqueci o nome do seriado. É um documentário, né, sobre uma ginasta olímpica dos Estados Unidos e fala muito sobre isso que eu vou falar na live de hoje, tá bom? Por que eu escolhi esse tema, a perfeição por trás da imperfeição? Porque quando a gente não tem resultado na vida, né? Quando a gente tá lá no início da nossa vida profissional ou pessoal mesmo, por não termos resultados, as pessoas não vão nos criticar, as pessoas não vão querer soltar pedrada na gente, as pessoas não vão exigir da gente sempre a entrega do que a gente ainda não conseguiu. Mas o grande problema é que quando você começa a ter muito resultado, e é isso que esse documentário falou bastante, quando você tem muito resultado, as pessoas sempre vão esperar de você a perfeição, elas vão esperar sempre que você vença, você não tem o direito de errar, você não tem o direito de falhar, você não tem o direito de sair de onde você está. Então olha como é interessante, né? A gente precisa entender que pessoas que dão muito resultado, que pessoas que conseguem atingir o sucesso, que é um estado que a pessoa se encontra, elas também são humanas. E essas pessoas também podem errar, essas pessoas também podem falhar, e isso é muito importante. E por que, né, trazer esse tema hoje? Porque hoje com a internet a gente passa por esses problemas. Por quê? Porque todo mundo só vai mostrar a sua melhor versão, todo mundo só vai mostrar as suas perfeições, as pessoas só vão mostrar as suas vitórias, a pessoa só vai se mostrar o que é bom da vida dela, ela vai sempre mostrar o melhor ângulo dela, ela vai sempre mostrar que ela tá bem vestida, que ela tem sucesso, que ela viaja. E isso gera nas pessoas, na tua audiência, uma obrigação sua de mostrar sempre que você é uma pessoa perfeita. Sempre que você entrega resultado. Então isso é muito importante. E por que eu tô te dizendo isso? Porque todos nós queremos vencer na vida. E se a gente não entender isso antes mesmo de vencer, a gente acaba sofrendo. Esse documentário foi muito bom por causa disso. Porque essa treinadora olímpica, ela chegou num patamar que... Isso, Simone Biles, essa mesma aí, Fabi. Ela chegou num patamar que ela só poderia concorrer com ela mesma. Ela estava tão distante do resto que ela concorria com ela mesma. Ela precisava superar ela mesma a cada Olimpíada e a cada torneio. Então olha como isso é pesado, né? Você precisar ser obrigado a não falhar. Só que a gente precisa entender que se a gente não conseguir equalizar essa balança, a gente fica vulnerável.
E chega uma hora que a cabeça buga. E isso é muito importante. Por quê? Porque, por exemplo, hoje, né, dentro da minha profissão, as pessoas acham que todos os meus resultados têm a obrigação de ser fantásticos, que toda a minha entrega sempre é perfeita, que Dr. Rafael não pode falhar. Então, entenda, eu sou humano. Segundo, eu sou um dos médicos que mais faz tratamento de varizes. Então, por consequência, você acha que quem tem a chance maior de ter, por exemplo, um inconveniente, de ter um tratamento que teve um problema e vou precisar ficar mais tempo acompanhando o paciente? Eu. E se eu não tiver clareza disso e achar que por ser um médico hoje que é referência, né, que eu atendo pacientes do Brasil inteiro, se eu não tiver clareza que eu também posso falhar, porque eu sou humano, eu entro em colapso. Né? Por quê? Porque às vezes o paciente senta na minha frente e ele quer que eu faça uma mágica ali. Eu não tenho como fazer mágica. Um paciente que chega, passa 30 anos com aquelas varizes, acha que ele vai sentar na minha frente e eu vou resolver e trazer um resultado sensacional? Impossível. É humanamente possível. Porque isso está além da minha capacidade técnica. Eu sempre falo isso pro meu paciente. Eu vivo 100% do tratamento de varizes. Como médico hoje, é 100% focado no tratamento de varizes. Então, ou seja, eu só faço isso da minha vida. Todas as técnicas que existem no tratamento de varizes hoje eu faço todas. Toda a habilidade de avaliar um paciente, de montar uma estratégia para o paciente, de saber realizar e implementar as técnicas durante o tratamento do paciente, isso é uma coisa que eu faço no meu dia a dia. Mas eu não posso fazer mágica. Eu não posso controlar a tua pele, se tua pele é reativa, essa pele mancha mais fácil. Eu não posso controlar se tu tem um tipo de vaso, por exemplo, o vaso vermelho, e esse vaso ele tem uma tendência a produzir mais vaso, porque teu organismo produz vaso mais rápido. E às vezes as pessoas sentam na minha frente, elas acham que eu vou fazer uma mágica, que eu tenho uma obrigação de entregar um resultado que nem a pele dela comporta aquele resultado, que nem a genética dela permite ter aquele resultado. E olha como é interessante. Só que pelo fato de eu entregar bons resultados, pelo fato do 90% dos resultados serem fantásticos e muito bons, a pessoa acha que eu tenho uma obrigação de entregar sempre resultados excepcionais, mesmo que a genética dela não favoreça, mesmo que o tipo de vaso dela não é um vaso que favoreça, mesmo que ela tenha ficado ali 40 anos construindo aquelas varizes, as pessoas acham que eu, por ter sucesso, eu sou obrigado a ter sucesso em todos os tipos de tratamento. Então, olha, por isso que o tema da live é exatamente isso, a perfeição por trás da imperfeição. E aí a gente começa a entender, né? E aí eu queria trazer um ponto primeiro, né? Que é aquela introdução que eu falei. Quando você não tem resultado, as pessoas não te cobram da mesma intensidade daquelas pessoas que têm muito resultado. Então esse é o preço. E eu falei disso esses dias sobre a questão do sucesso, né? O sucesso ele está atrelado ao resultado. Então, ou seja, para as pessoas que têm resultado, cada vez mais elas precisam trabalhar aqui, ó, a mente delas. Eu já falei algumas lives aqui sobre a importância da reputação. Você tem muita clareza do que é reputação. A gente vai falar disso nessa live. Esse é um dos tópicos dessa live de hoje. A importância do que eu já falei aqui algumas vezes também sobre o sucesso, que é um estado que você se encontra. E para isso você precisa fazer repetidamente algumas coisas. A gente vai falar disso daqui a pouco também. Mas eu queria introduzir exatamente com isso. Então, ou seja, quando você tem resultado, é importante que você tenha clareza que você tem resultado, mas você não consegue ter resultado o tempo inteiro. Você não consegue performar em tudo que você faz, né? Eu sempre falo isso, e uma vez já me fizeram isso na caixinha de perguntas, falaram assim, Rafael, se mesmo você treinando o Léo do jeito que você treina, Léo vai ser a pessoa que você acha que ele vai ser? Não, eu não consigo controlar, porque essa é uma variável que eu não consigo controlar. Mas eu consigo controlar que, se eu estiver presente na vida dele, orientando ele em momentos importantes para ajustar a rota dele, essa margem de erro ela diminui. Mas não exime a possibilidade desse erro acontecer. E olha que interessante. Por quê? Porque se eu construir essa cobrança na minha cabeça de que meu filho vai ser perfeito, que Léo não vai errar, que Léo vai ser um cara do caralho, não vai rolar. Porque essa é uma variável que eu não controlo. E é muita clareza eu tenho que ter sobre isso para não me frustrar lá na frente. E a mesma coisa acontece com você. Ou seja, aquilo que eu falei, tem paciente que chega na minha frente e acha que eu vou fazer mágica. Não tenho como fazer mágica. Eu sempre falo, você está na frente de um médico que mais faz tratamento hoje no Brasil, você está na frente de um médico que sabe fazer todas as técnicas e domina elas com a maestria que cada uma delas pode acontecer. Eu sou um médico hoje que tem uma estrutura de acompanhamento do paciente que eu acredito que são raros médicos no Brasil que fazem isso hoje. Tem um médico na tua frente que esse médico sabe planejar o tratamento em detalhes para construir uma jornada muito bem alinhada.
Mas eu não consigo controlar a tua genética. Eu não consigo controlar a tua reatividade de pele. Então é importante você ter a clareza que existem limitações que não são condicionadas ao meu tratamento. É o teu tipo de pele, é o teu tipo de vaso, é o teu tipo de tempo de varizes que você tem. Olha que interessante. E eu tô falando de varizes que eu tô dando um exemplo, mas eu tô dando um exemplo de outras coisas. Dei o exemplo aqui do meu filho, eu tô dando... Existem vários exemplos. Então você, né, dentro da tua profissão, você precisa ter clareza disso. Para você não bugar. Para você acabar não desistindo de ter sucesso porque você tá com medo de falhar em público. E a falha, ela existe. Porque a gente é humano. A gente não é uma máquina, até a máquina erra. E se a gente não tiver clareza disso, a gente adoece. Não sei se vocês sabem, em 2030, a doença mais prevalente no mundo é a depressão. E a depressão, ela está associada a essa incapacidade que a gente tem de entender que a gente falha, de entender que todo mundo tem um limite. Hoje eu dei aula para médico de manhã e eu falei exatamente sobre isso. Né? Você tem que entender o teu limite. Se você começa a se comparar, aí eu dei um exemplo, se você me comparar comigo, você não vai conseguir, às vezes, porque você está numa fase diferente, você tem um modelo mental diferente. O nível de pressão que você aguenta é diferente do meu. E se você começar a querer se comparar comigo, às vezes você vai e fala assim, porra, eu vou desistir, eu não consigo ser igual a Rafael. Mas você tem que entender que eu não comecei hoje. Quem eu sou hoje é reflexo de coisas que foram acontecendo ao longo da minha vida. E se você se comparar comigo, você trava e você para de fazer. Então nunca, eu falei muito bem isso e dei um exemplo de alguns alunos meus. Falei assim, não se comparem com o Rafael, se comparem com você ontem. O quanto você conseguiu evoluir de ontem pra cá. Olha pra você daqui há 6 anos atrás, há 6 meses atrás. Pô, tá evoluindo? Então perfeito. Entenda isso. Mas se a gente passa a se comparar com o outro, a gente começa a estressar. E esse estresse pode bloquear a gente, pode colocar a gente em algum distúrbio psicológico. Falei, 2030, a doença mais prevalente do mundo é a depressão. Por quê? Porque a gente não sabe lidar com a frustração. E isso bloqueia a gente. E aí vem aquela narrativa que eu falei lá no início da live. Que é o quê? A pessoa vê na internet só gente de sucesso. Pessoas mostrando a melhor foto no ângulo, melhor ângulo. A pessoa mostrando que viaja o tempo todo. A pessoa que tem carro, que tem uma vida do caralho. Aí você fala assim, porra, minha vida é uma merda, velho. Minha vida é uma merda. Que eu olho pra essas pessoas, só vejo as pessoas de sucesso. E eu não consigo ter esse sucesso. Você tem que entender que as pessoas estão mostrando só a perfeição. A imperfeição, ela fica isolada. E se você começa a se comparar com o outro, isso te impede de fazer o que é necessário para você conseguir chegar aonde você quer e pode chegar. Então, esse é o primeiro ponto. Você não deve se comparar com o resultado do outro. Compare com o teu resultado. Se compare com o teu resultado. Se compara com quem você era ontem. Você está evoluindo? Perfeito. A tua evolução não pode ser comparada com a do outro, porque você não sabe a vida do outro. Você não sabe o que o outro está pagando por trás daquilo. Eu sempre falo isso, né? E hoje eu falei muito disso, porque essa aula que eu dei para médico foi falando sobre planejamento, a clareza, e eu falei disso na live passada. A importância de você ter um plano para tua vida. O que você quer para tua vida? O que você quer como pessoa física, como pessoa jurídica? Aonde você quer ser? Qual tipo de pai, mãe, esposo que você quer ser? Qual tipo de líder que você quer ser? Qual tipo de funcionário você quer ser? Tenha muita clareza nisso. Depois de você dizer isso, você fala assim, ó, o que eu preciso fazer ao longo da minha vida para ser essa pessoa que eu quero ser? Terceira coisa, qual é o prazo que eu quero determinar para isso? Eu tenho os meus prazos. E os meus prazos condicionam as minhas ações. A intensidade das minhas ações são condicionadas aos prazos que eu coloquei. Só que no meio do caminho, às vezes, você vai ter que dar uma pausa, vai ter que dar uma relaxada. Por exemplo, eu estava com muita função ao longo do meu dia. Eu tive que tirar algumas funções, porque senão eu ia bugar. Então, ou seja, às vezes você faz um plano, mas você tem que ajustar a rota. Eu estava chegando num patamar que eu comecei a dar uma travada. Então eu precisei sair da aula de inglês, porque estava muito sobrecarregado. Então, ou seja, então quer dizer agora que você fala que vai fazer... Pois é, eu sou humano. E às vezes você faz um plano e esse plano precisa ser mudado. Porque se você não conseguir equalizar a tua mente, vai bugar. E aí agora eu deixei de ser perfeito por causa disso? Não. Eu continuo sendo o mesmo Rafael. Só que eu entendi que existem limitações. Aquilo que eu sempre falo. Quando você tem sua direção, você tem sua velocidade e você ajusta a altitude, às vezes você sobe demais a altitude, você precisa... Epa, vou voltar um pouquinho pra cá.
Eu preciso rever isso aqui para que não dê bug. Então, isso é muito importante. Só que você tem que entender, aí entra uma outra coisa importante. Se você tem clareza do que você quer, se você sabe quais são as ações que você precisa fazer, e você sabe o prazo que você quer dar, você não pode deixar influenciar pelo que as pessoas falam. Que existe uma diferença entre o que as pessoas estão olhando, vendo com os olhos, e existe a tua visão do que você quer. Porque às vezes você tem a visão de algo que você busca, as pessoas que não têm a mesma visão, elas falam o quê? Tá trabalhando demais. Você tá fazendo demais. Pra que tudo isso? Pra que você quer ter tanto resultado? Aí você fala o quê? É verdade. Eu vou ter que me contentar aqui a fazer menos. Não. Você vai se contentar a fazer o que é necessário fazer. Mas ao mesmo tempo você precisa saber se você suporta chegar no prazo que você achou que dava. Por não dar, diminui ou aumenta o teu prazo. Mas não para de fazer o que é preciso fazer. Entende? Então, às vezes, você vai ter que diminuir um pouquinho a altitude, reduzir um pouquinho a velocidade para depois se acelerar mais. Mas a tua direção não pode mudar. Você não pode se permitir sonhar menos do que você quer porque as pessoas estão dizendo que você não pode. Então, é sobre isso. A direção ela não pode mudar. Mas você pode ajustar a velocidade e a altitude. Lembra? Direção, saber onde eu quero, a velocidade que eu vou, que é o prazo, e a altitude, é o nível de pressão que eu aguento nessa caminhada. E o que a gente está falando hoje nessa live é você ajustar a pressão. É saber qual tipo de pressão que você aguenta. Para você saber qual tipo de velocidade você vai caminhar em prol daquela direção. Entende? Mas você não pode desistir da direção. E aí entra mais uma vez aquilo que eu falo aqui ao longo de um ano. Seja seletivo com as pessoas que você convive. Passe a andar com pessoas que estão alinhadas com a tua visão. Porque elas não vão fazer você tirar a tua direção de onde você quer chegar. Esteja ao lado de pessoas que vão te ajudar a acelerar e desacelerar, mas nunca mudar a tua direção. Então, isso é extremamente importante. Então, ter clareza dos resultados, ela é o primeiro passo para você conseguir chegar onde você quer. Mas ter também clareza da intensidade que você consegue fazer aquilo também é muito importante para te manter saudável durante a caminhada. Perfeito? Então, isso é importante. Você saber que você tem limite. E se você começa a querer se comparar demais com o outro, isso vai te adoecer. Porque, como eu falei, existem contextos de vida diferentes. Cuidado com o que as pessoas postam. As pessoas estão mostrando apenas a perfeição da vida dela. A imperfeição elas escondem. E isso é ruim. Porque isso é danoso. Porque a partir do momento que você quer se comparar com o outro, você acha que o outro é perfeito e você é imperfeito. E por conta disso, você começa a travar. E por travar, isso faz você o quê? Ficar depressivo. Achar que você é incapaz. Que você é incompetente. Então, isso é muita clareza que você tem que ter. Então, aprenda a se comparar com o ontem e não com o outro. E a internet, isso é muito perigoso. Porque a gente começa a modular isso. Perfeito? Então, esse é um ponto importante da live. Segunda coisa, sobre sucesso. Primeira coisa, caracterizar. O que é sucesso, Rafael? O que é que você pode me dizer o que é sucesso? Primeira coisa, você tem que entender que sucesso não é um pódio. Que você vai chegar lá e agora você fala assim, agora tá de boa. Cheguei, tô tranquilo. Então, esse é um ponto. O segundo ponto, para ter sucesso, você tem que pagar muito preço para isso. Por quê? Porque aquilo que eu falei. Quando você é um Zé Ninguém, que ninguém te conhece, as pessoas não vão te dar pedrada, porque ninguém vai dar pedrada em pessoas que não têm sucesso. Ou seja, enquanto você não incomoda o outro não te incomoda. Preste atenção, você já viu algum hater falar de alguém que não tem sucesso? Nenhum hater. Ou seja, aquelas pessoas que criticam, elas não vão criticar você sem ter sucesso. Mas experimenta sair da caixinha e começar a ter mais resultado do que o teu ambiente tem. Aí você começa a incomodar. Aí, ou seja, quando você começa a agir em cima dos teus sonhos, construindo um plano e ação para isso, você começa a incomodar o ambiente que você estava. Porque o ambiente ele começa a não querer que você mostre para os outros que você saiu do mesmo lugar e você está chegando no lugar que ele não conseguiu. Porque ele não está agindo. Então a primeira coisa, para a gente ter sucesso, a gente volta ao que eu falei na estante. Ter clareza do que você quer, saber o plano para chegar lá e saber
Em quanto tempo e intensidade você precisa fazer para chegar lá. Perfeito? Então, ou seja, para que eu consiga chegar em determinado ponto no pódio, eu preciso saber aonde é o pódio e eu preciso saber o que eu preciso fazer aqui, ó, nessa caminhada. Perfeito? Olha que interessante. Quando eu resolvi fazer medicina, eu não tinha noção do que eu precisava estudar. Então, ou seja, eu achava que se eu estudasse todos os dias, eu passaria em medicina. Então, eu comecei a estudar. Então, eu estudava muito, domingo a domingo, no ano que eu larguei a odontologia. Fiquei estudando ali, pesado. Eu larguei em agosto, odontologia, e a prova era em janeiro. Então, eu falei assim, se eu der toda a minha energia nesse período, eu vou passar. Só que o que aconteceu? Quando chegou em dezembro, minha cabeça começou a bugar. Eu comecei a dar apagão na minha cabeça. E no dia da prova, eu fiquei meio ansioso, e esse foi um dos motivos de ter perdido. Beleza. E aí, quando eu perdi, eu falei assim, pronto. A minha performance de estudo é boa. Eu já entendi que eu preciso repetir várias vezes para conseguir gravar. Então, eu construí um plano. Só que eu preciso entender que se eu não equalizar a minha cabeça naqueles 3 dias de prova, se não tiver cabeça boa, já era, perdi. Então, olha que interessante. Então, você precisa se conhecer no teu limite. Você precisa se conhecer no teu modelo mental. Você precisa saber como é que você lida com a pressão. Para que você consiga equalizar a pressão na jornada, para que você consiga ter êxito na hora de fazer as coisas. Então, olha como isso é importante. Então, aqui a gente precisa entender qual é o caminho que eu preciso percorrer para ter sucesso. E aí a gente volta mais uma vez no que eu falei. Para me ter sucesso, o que é sucesso para mim? Pô, hoje, o que é sucesso para Rafael? Sucesso para Rafael hoje é ver Léo bem de vida. E quando eu falo bem de vida, não é fazendo medicina, é ver ele um homem autoconfiante de si, um bom comunicador, um cara que construa família. Né? Se você perguntar a Léo quantos filhos ele vai ter, ele já sabe, 4. Por quê? Porque para ter 4 filhos, ele vai ter que ser um homem muito foda. Então, o que é que eu faço hoje? Trabalho mental, autocontrole. É fácil? Não. Às vezes ele dá birra? Dá. E aí eu vou ficar triste por causa disso? Não. Porque ele é humano, ele erra. Então, ou seja, por mais que eu treine Léo autoconfiança, independência, fazer as coisas, tem hora que ele erra. E eu tô ali para ajustar. Quer dizer que vai ter sucesso? Não tenho como garantir. Eu estou fazendo o que é necessário para que isso aconteça. Então, isso para mim é sucesso. Conseguir hoje viver com a vida que eu vivo, comer na hora que eu quero, malhar todos os dias, dormir todo dia em casa, tá aqui domingo fazendo essa live que eu amo fazer, isso para mim é sucesso. Então é importante a gente ter clareza do que é sucesso pra gente. Pô, tenho clareza? Ótimo. Para ter esse sucesso eu preciso fazer o quê? Isso, aquilo. Beleza? Ótimo. Então, ou seja, quando eu conseguir atingir isso, o que eu preciso fazer para continuar tendo sucesso? Olha que interessante. Então, por isso que eu falei, o sucesso ele é um estado condicionado a ações que você precisa fazer repetidamente, que te levaram até aquele lugar e que vão te manter lá caso você continue fazendo. E muita gente acha que sucesso não. Pô, eu comecei, ou seja, o que fez Rafael chegar a ter o sucesso que ele tem hoje como médico? Atender os pacientes bem, dar o nível de assistência que eu dou meus pacientes. Os pacientes, quando eu fazia no hospital, com mais frequência, é ir dar alta para o meu paciente. Então, ou seja, são esses conjunto de ações que me levaram aonde eu estou hoje. Então, quer dizer que quando eu cheguei aqui agora eu vou deixar de fazer tudo isso? Não, eu preciso continuar fazendo tudo isso e mais um pouco, para que eu consiga continuar crescendo como médico. Entende? Então, por isso que eu falo que sucesso é um estado condicionado que só se manterá caso você continue fazendo tudo aquilo que te trouxe até aquele ponto. Perfeito? Ótimo. Só que aí a gente entra em um outro lado do sucesso, que é fazer assim, ó, como é que eu vou conseguir me manter saudável fazendo essa quantidade de coisas? Olha que interessante. Por quê? Porque a gente sempre vê o lado bom do sucesso. Mas e o lado ruim do sucesso? E tem lado ruim? Claro. Porque é aquilo que eu falei. A partir do momento que você vira, que os holofotes começam a ficar de frente para você, as pedradas também vêm. Por quê? Porque as pessoas começam a olhar para você como uma pessoa perfeita. Porra, o cara tem sucesso. Eu tô andando na rua, as pessoas vêm falar comigo. Eu tô na internet, as pessoas comentam comigo. Eu tô em qualquer lugar, os pacientes vêm sonhando, achando que eu faço um milagre no tratamento. Então, ou seja, começa a construir um nível de responsabilidade social sobre aquela pessoa
E que se eu não tiver muita clareza de que, ó, o tema da live, a perfeição está também associada à imperfeição, eu começo a gerar um nível de autocobrança que isso pode impactar diretamente na minha performance. E é isso que o filme fala. Exatamente sobre isso. Ou seja, se você não aprender a entender que você é humano e que por isso você também erra, você começa a entrar em um nível de colapso. E aquele estado condicionado de fazer o que precisa ser feito, ele começa a não conseguir mais fazer. Aí você começa a errar, você começa a dar branco, você começa a se estressar, você começa a não conseguir fazer as coisas. Então esse é o lado por trás do sucesso. A gente só vê as vantagens do sucesso. Eu falo isso muito para os meus alunos, né? A importância de você ter clareza do que você quer. Tenho clareza, Rafael. Eu quero só atender paciente particular, né? Eu quero ter minha agenda cheia. Perfeito. Mas vem cá, você está disposto a fazer o que é necessário para ter essa agenda cheia? Você está disposto o que é necessário para treinar a tua equipe para que elas consigam manter a mesma essência que te levou até ali e que hoje você sozinho não consegue mais? Você consegue fazer isso? Ah, Rafael, mas aí também eu não consigo. Então, ou seja, na verdade você não tem clareza do que é sucesso. Você não tem clareza dessa condição que está associada ao estado que você se encontra de sucesso. Então é muito importante a gente ter clareza disso. É muito importante entender que quando os holofotes estão virados para você, você é foco para todo mundo. E as pessoas esperam nada menos do que a perfeição de você. E você precisa deixar muito claro para as pessoas que você não é perfeito. Que você também erra. Só que como você está em evidência, como você sempre traz a performance de resultados, as pessoas esquecem que você é humano. As pessoas esquecem que você também erra. E se nem você e nem as pessoas que estão de holofote virado para você tiver clareza disso, você começa a adoecer. Foi o que aconteceu no filme. A menina ela estava num nível tão alto da ginástica olímpica que ela só concorria com ela mesma. Ela precisava se superar a cada torneio. E aí chegou uma hora que ela começou a um nível de cobrança mental que a menina bugou e não conseguiu fazer mais nada. E aí ela começa a trazer essa reflexão, né? Sobre a gente cuidar também aqui, ó, da cachola. Se a gente não cuida da nossa mente, essa mente vai adoecer. Então, por isso que é importante, primeiro, você equalizar a tua mente. Então, o que é que eu tenho feito hoje? Qual é o meu foco hoje para me conseguir me manter aqui, ó, no meu estado de sucesso? Porque hoje eu tenho que performar como pai, porque as pessoas esperam que eu seja um pai perfeito. Eu tenho que performar como médico, eu tenho que performar como gestor, eu tenho que performar como mentor de médicos, eu tenho que performar com vídeo todo dia, porque minha equipe me cobra isso. E como é que eu faço para manter essa mente aqui e não bugar, que nem essa menina bugou? Então aí eu tenho que buscar coisas que me façam ajudar a isso. Aí o que eu faço? Eu vou meditar, eu vou consumir conteúdos que melhorem minha espiritualidade. Eu vou fazer jiu-jitsu porque aquilo ali é uma... Jiu-jitsu que é Muay Thai. Porque aquilo ali tá me ajudando a aumentar a pressão. Para saber como é que eu lido com a adversidade. Eu chegar no limite de cansaço e dentro do treino ele fala assim, ó, você precisa fazer isso. Entende? Então eu começo a fazer como se fosse uma faxina mental. Então a meditação, a espiritualidade. A meio-dia eu comecei a dormir. Porque eu vi que o nível de exigência mental meu durante a manhã é muito alto. Porque além de médico, eu tenho que resolver a parte financeira da empresa, eu preciso aumentar a taxa de conversão, eu preciso fazer vídeo. E quando chega meio-dia, minha cabeça está cansada. Então eu entendi que eu preciso dormir pelo menos 10 minutos, meio-dia, para fazer como se fosse um reset na minha cabeça. E quando eu faço esse reset na cabeça, eu volto a performar de tarde de novo. Então olha como é importante eu começar a entender que cuidar da minha mente também é uma condição que consegue me manter onde eu quero chegar e eu continuar crescendo. Por quê? Porque as funções vão aumentando, as exigências vão aumentando, as pessoas começam a esperar cada vez mais de você, que você não pode errar. Né? Porque imagina, se eu lá em 2019 errasse, era uma coisa. Se hoje Rafael erra, é completamente diferente. Ah, sabia que ele ia errar. Sabia, eu tinha certeza disso. Então as pessoas vão vir de porrada em cima de você. É só você errar. Eu tava ouvindo o Thiago Brunet, acho que foi quinta-feira, e ele falando assim, ó, que hoje na internet, 50% das pessoas que te seguem, olha que dado interessante, e foi muito reflexivo isso. 50 pessoas que te seguem são pessoas que viram algum vídeo teu que gostou e começou a te seguir.
30% das pessoas que te seguem são pessoas que realmente gostam de você. São pessoas que estão ali assistindo minha live todo domingo. É aquela pessoa que sempre que eu posto ali, ela vai lá, curte, deixa um comentário. Os outros 20% das pessoas que te seguem são pessoas que estão ali esperando o teu erro. É aquela pessoa que está ali esperando só o momento certo para te arrumar uma pedrada. Ela não curte, ela não comenta, ela vê teus stories todos os dias. E ela fica esperando um deslize teu para te dar uma porrada. Então, olha como é interessante você, inclusive, se blindar para isso. Olha como é importante você ter essa consciência. Que quando você vai para a internet, você tem 20% de pessoas que estão te assistindo unicamente esperando você deslizar. E aí, a gente entra para o tópico 3 dessa live. Que é você entender como se blindar dessas pessoas que estão ali unicamente esperando o teu deslize. Parece que ela fica ali, aguardando o momento. Isso foi bem engraçado, porque acho que deve ter uns 4 meses que eu falei alguma coisa aqui sobre família, sobre relacionamento, e tem uma pessoa, nem sei se ela tá aí, é porque ela continua aí me assistindo. É uma das pessoas que mais vê meus stories. Eu posto, ela já tá vendo. Nunca curtiu nada meu. Nunca, todas as coisas que eu fiz até hoje, nunca me elogiou. Todos os projetos que eu construí nunca bateu palma. Mas no dia que eu falei uma coisa que ela não concordava, essa pessoa desceu o sarrafo no meu direct. E aí, a gente precisa entender que essas pessoas vão existir. E aí, vem uma coisa importante, foi uma live que eu falei sobre reputação. Primeira coisa que você tem que ter é a reputação. Ter clareza dos teus princípios, ter clareza do que você acredita na tua vida. Ponto. Segunda coisa sobre reputação. Entender as pessoas que dão pitaco na tua vida. Essas pessoas chegaram aonde você quer chegar? Segundo, essas pessoas estão participando da tua jornada? Terceiro, essas pessoas estão ali te vendo por conta de quê? Então, esse é um ponto importante. Então, toda vez que alguém vier falar mal de você, você vai fazer essas 3 reflexões. Primeiro, o que essa pessoa está falando é verdade? Porra, se é verdade, eu vou rever os meus conceitos e eu vou mudar os meus conceitos. Entenda isso. A mudança ela é necessária. E não ache que você... O Rafael de ontem fez diferente. De ontem pra cá eu já aprendi muita coisa. De sábado passado pra cá eu já aprendi mais coisa. Então o Rafael de sábado passado já é mais Rafael desse dia. E tá claro. Toda vez que eu faço uma coisa que eu tô errado e a pessoa me mostra que eu tô errado, eu vou lá e corrijo de boa. Não tem problema não. Porque aqui, ó, a perfeição por trás da imperfeição. Eu tenho muita tranquilidade em relação a isso. Então, se alguém vier fazer uma crítica e eu olhar para aquilo ali e ver que a pessoa tá certa, perfeito, eu vou lá e corrijo. Mas, se essa pessoa vir criticar porque os conceitos dela, as concepções de vida dela é totalmente diferente da minha, esquece. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, essa pessoa que está te criticando, mais uma vez, ela tá te ajudando na tua caminhada? Ela participa do teu projeto de vida? Ela está alinhada com o teu projeto de futuro? Perfeito? E o outro ponto importante sobre reputação é você entender o seguinte, que a reputação, a tua reputação, ela tem que estar condicionada aos teus princípios pessoais. Por que eu estou te falando isso? Vamos imaginar que você tem uma roda de amigos, de 5 amigos. E aí, naquele dia, você está lá numa roda de amigos, você toca num assunto que essas 5 pessoas são contrárias àquele assunto. Você acha que tua nota de reputação para esses 5 amigos, ela vai aumentar ou vai cair? Com certeza vai cair. Por quê? Porque você está indo de encontro aos princípios delas, dessas 5 pessoas. Agora vamos fazer o contrário. Você está numa roda de amigos e você toca num assunto em que vocês têm em comum a mesma ideologia. Você acha que tua nota de reputação ela vai aumentar ou diminuir? Ela vai aumentar. Então, ou seja, se você tem 2 opções sobre tua reputação. Primeira, a tua reputação ela está alinhada aos teus princípios de vida, ou a tua reputação está alinhada ao que as pessoas dizem sobre você. Olha que interessante. Por quê? Porque se eu condiciono a minha reputação ao que as pessoas falam de mim, eu viro um escravo do que as pessoas vão falar. E aí, mais uma vez, você fica vulnerável a isso aqui, ó, a tua saúde mental. Mas,
Se eu tenho muita clareza do que eu quero, eu tenho muita clareza dos meus princípios, e eu entendo que a minha reputação ela é baseada em cima dos meus princípios, eu não vou deixar com que o meio externo condicione se eu sou uma pessoa boa ou ruim. Perfeito? Então, isso é muito importante. Por que eu estou te falando isso? Porque se eu chegar aqui agora e começar a falar de coisas que eu acredito, talvez as pessoas que assistam aqui, elas falam assim, não concordo. E elas começam a ter raiva de mim por causa disso. Então, ou seja, eu não posso nem falar de determinadas coisas. Isso é muito engraçado, porque quando um dia eu tava conversando, eu falei de alguns temas aqui sobre valor, né? Valores de homem e mulher, sobre feminilidade, sobre masculinidade, a importância desse resgate dos princípios de família, tudo. As pessoas que vieram me criticar no direct, que de 100 que me elogiaram, 2 me criticaram, essas pessoas não têm família, essas pessoas não têm filho, não querem ter filho, dependem dos pais até hoje. Aí eu peguei e falei assim, pô, essa pessoa, ela não participa do mesmo conceito que eu tenho sobre família. Então como é que eu vou deixar essa pessoa me dar nota de reputação se o que ela pensa é diferente do que eu penso? Se pra mim o meu conceito de família é esse e pra ela é diferente, você tá entendendo? Então as pessoas elas querem impor as coisas dela em cima de você. E ela quer que tua reputação seja condicionada a isso. Então você tem muita clareza. Por isso, mais uma vez, selecione as pessoas que você convive, selecione os ambientes que você frequenta, selecione o tipo de conteúdo que você consome. Olha que interessante, o conteúdo que você consome, os ambientes que você frequenta e as pessoas que você traz para perto de você. Porque esses 3 pilares aqui, ó, eles vão também moldar a tua nota de reputação. Porque se eu chego para uma roda de pessoas que são ateus e eu começo a falar de Jesus, a minha nota de reputação dessas pessoas vai cair completamente. Então o que é que eu preciso fazer? Eu preciso sair desse ambiente. Eu preciso parar de conviver com essas pessoas. Se eu tô, focado na minha espiritualidade, eu fico consumindo conteúdo de pornografia, consumindo conteúdo de guerra, conteúdo de política extrema, eu enfraqueço a minha espiritualidade. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que filtrar o tipo de conteúdo que eu ouço. Então, ou seja, escolha as pessoas que você consome conteúdo para que esse conteúdo não te afaste do teu propósito. Entende? Isso é muito importante. Se você quer fazer uma dieta, passe a andar com pessoas que compartilham do mesmo princípio. Porque se você quer fazer uma dieta e você anda com pessoas que não fazem dieta, você vai deixar... A chance de tu sabotar a tua dieta é muito maior. Então lembra disso. Que a tua reputação ela pode ser construída por você mesmo, desde que você escolha as pessoas que você traz para perto, os ambientes que você frequenta e os conteúdos que você consome. Então você consegue ajustar a tua nota de reputação social a partir do momento que você seleciona as pessoas, ambientes e conteúdos. Olha que extremamente valioso isso. Então, ou seja, se eu fico me envolvendo com pessoas que não estão alinhadas aos meus princípios, a chance de minha reputação cair é muito alta. E olha que interessante, se eu não uso droga e eu ando com gente maconheiro e eu tô no meio da rua, a polícia bate ali e leva, eu vou junto. Por quê? Porque minha nota de reputação vai junto. Porque se mesmo que eu não use droga, se eu tô andando com gente que usa droga, a pessoa fala assim, aqui, até tu provar que Chico não é Francisco, já era. Por quê? Porque você não escolheu as pessoas e os ambientes que você frequenta. Então aprenda a controlar isso. E às vezes a gente não se importa. Ai meu Deus do céu, um dia eu falei isso aqui, teve um colega meu que ficou com raiva. Porque eu falei assim, ó, os amigos da infância ficam na infância desde que eles continuem lá na infância. Quer dizer isso? O Rafael de hoje é completamente diferente do Rafael de 2022. Que é completamente diferente do Rafael de 2002. Que é completamente diferente do Rafael de 95. Se essa pessoa de 95 continuou com a mesma mente de 95, é incompatível eu manter amizade com essa pessoa em 2024. Então, por isso que o amigo da infância, ele fica na infância desde que ele continuou lá na infância. Porque eu mudei. A minha forma de pensar mudou. As minhas concepções mudaram. Como é que eu vou conseguir mais dialogar com essa pessoa se a gente fala linguagens diferentes? Então o que eu preciso fazer? Quer dizer que eu vou virar inimigo dela? Não. Mas não é uma pessoa que eu vou estar convivendo mais. Porque não é incompatível o nosso modelo mental.
E é por isso que a gente vai ver que à medida que a gente vai evoluindo, que a gente vai amadurecendo, a gente fica mais seletivo nas pessoas que a gente anda, nos ambientes que a gente frequenta e nos conteúdos que a gente consome. Olha que interessante. Rose botou aqui, quando essa pessoa é uma colega de trabalho, como agir? Perfeito. E aqui eu vou te trazer um conceito que eu trouxe ontem, lá nos stories, Rose. Primeira coisa, você tem que entender o seguinte, que existem tipos de amizade. 3 tipos de amizade. Isso não foi eu que criei, foi Thiago Brunet. Existe a amizade da resenha, que é a amizade da resenha. É aquele amigo que você vai sair para contar piada, é aquele amigo que você vai assistir o jogo, é aquele amigo que você vai sair ali sexta-feira à tarde para tomar uma. Esse é o amigo da resenha. É o amigo, a gente chama assim, amigo emocional, que é aquele que é para contar piada, para resenhar. Segundo amigo é o amigo estratégico. O que é um amigo estratégico? Talvez seja esse amigo seu aí. Que é aquele amigo que vai te ajudar no trabalho. Ou seja, você precisa conviver com ele. Por quê? Porque o trabalho para acontecer é condicionado a vocês dois. Por exemplo, se os meus colaboradores, né? Vamos lá, dar um exemplo. Ronald, né? Pronto, especialista em pessoas. Exatamente o livro. Ronald falou aí. Imagine que Ronald trabalha lá na clínica, né? Aqui em Feira. E aí tem a secretária da clínica, tem a instrumentadora da clínica, tem o coordenador da clínica. Para que Ronald consiga exercer o papel dele como médico, ele precisa dessa secretária, ele precisa da assistente de sala, ele precisa do gerente. Então, essas pessoas a gente chama de amigos estratégicos. Ou seja, para que eu consiga trabalhar, eu preciso dessas pessoas. Perfeito? Então, esse é o amigo número 2. E existe o amigo número 3, que é o amigo íntimo. O que é o amigo íntimo? É aquela pessoa que você vai contar sobre o seu futuro. É aquela pessoa que você vai contar suas vulnerabilidades. Só que o grande problema é que a gente mistura as amizades. Eu pego o amigo estratégico e vou pegar esse amigo e vou contar coisas íntimas minhas pra mim. Ou seja, eu vou contar sobre o meu futuro pra ele. Eu vou contar sobre minhas vulnerabilidades. Se essa pessoa não é um amigo íntimo e você conta pra ela, ela vai contar pra outro. Aí você fica com raiva da pessoa, porque você disse que confiou nela, ela foi e contou. Não, o errado foi você. Que não teve clareza de definir os tipos de amizade e saber, em cada tipo de amizade, o que você pode contar e o que você não pode contar. Então você não tem que ficar com raiva da pessoa. Você tem que ter clareza quem são as pessoas da tua vida. Quais são os amigos da resenha, quais são os amigos estratégicos e quais são os amigos íntimos. Então, para Rose que falou aí, talvez, Rose, ter clareza sobre isso que eu acabei de falar vai te ajudar a saber como lidar com essa situação sua aí. Perfeito? Por quê? Porque o amigo estratégico, você não vai contar coisa íntima. Você não vai se relacionar com ela o tempo todo. Você vai se relacionar ela no ambiente de trabalho, para exercer as suas funções dentro daquele cargo que te cabe dentro da empresa que você trabalha. Perfeito? Então, isso é muito importante, ter essa clareza. Porque isso também é um fator que determina a tua saúde mental. Por quê? Porque se você não erra no que você fala para essa pessoa, você não vai ter o estresse de passar por uma situação de falar assim, porra, essa pessoa foi injusta comigo. Essa pessoa não merece a minha amizade. Não merece a amizade íntima. E quando você tem clareza disso, você vai ser mais seletivo no que você fala para os tipos de amizade. Beleza? Isso pra mim foi muito importante. E esse era um conhecimento que eu não tinha até pouco tempo atrás, sabe? E já me chateei com situações como essa. Na minha escola, uma vez, eu contei algo pessoal meu pra um amigo da resenha. E esse amigo da resenha contou pra outras pessoas. E eu fiquei chateado com ele. Não, eu tenho que me chatear comigo. Que não tive clareza de contar algo que não era pra aquele tipo de amizade. Então, isso é muito importante, gente. Isso aí ajuda muito na tua convivência social. Perfeito? Eu dou aula para médico, eu sempre falo isso, né? A importância, a gente está falando da internet, a internet é uma rede de relacionamento. Então, ou seja, eu não vou trazer tudo meu. Eu tenho que saber o que, até onde a minha intimidade ela pode ser mostrada aqui na internet. Então, ou seja, vocês vão ver coisas íntimas minhas que eu quero mostrar. Mas existem detalhes da minha vida que eu não mostro. Por quê? Porque aqui é uma rede social. E eu preciso saber jogar o jogo da internet. Então isso é importante. Então a gente tem que ter muita clareza disso. E ao mesmo tempo ter clareza que, né, eu estando na internet, eu viro foco. E esse foco me abre margem para hater,
para esses 20% que fica aqui só curiando para ver onde é que eu vou errar, para soltar uma porrada no meio da minha cara. Então, ou seja, eu preciso saber que essas pessoas existem e eu preciso me preparar para quando isso acontecer. Para que eu tenha muita clareza que existe um preço para tudo. Só que se eu ficar com medo desses 20%, se eu ficar com medo, porque assim, se eu errar, e se eu errar? Pô, eu vou errar. Não, você que é hater, que faz parte desses 20%, entenda, eu não sou perfeito, eu vou errar. E se eu errar, tá tudo bem, eu vou lá, peço desculpa e resolvo e corrijo aquilo que eu falei. O Rafael de ontem, ele é pior do que o Rafael de hoje, eu sou melhor hoje. Porque de ontem pra cá eu já aprendi mais coisa. Então eu tô bem tranquilo, que eu estou em constante melhora. Então, se eu não tiver clareza disso, o que eu faço? Porra, eu não vou pra internet não, eu fico com medo. Mas essa mesma internet faz pacientes vir de Porto Seguro pra cá. Faz pacientes virem de Salvador, de todos os cantos do Brasil. Porque é graças à internet que as pessoas me encontram. É graças à internet que vocês conseguem ver os meus resultados. É graças à internet que vocês conseguem saber que existe uma outra forma de tratar varizes diferente daquela do passado. Então, tudo tem os dois lados. Você precisa ter clareza disso. Exatamente, Rômulo, de um jogo do progresso. E para todo jogo, existem os prós e contras. E você precisa se preparar para as duas coisas. E é aquilo que eu falei. O sucesso tem um preço. A pergunta é, você está disposto a pagar o preço? Eu estou disposto. E dentro desse processo eu vou melhorando. Eu vou trabalhando. É aquilo que eu falei. Meditação. Tô dormindo meio-dia. Dá aquela soneca de 10 minutos. Entrei no Muay Thai para trabalhar a minha capacidade de aguentar pressão. Melhorar essa habilidade. Por quê? Porque eu sei que vai acontecer. Não tem erro. É notório. A partir do momento que eu viro o centro dos holofotes, vai ter gente esperando para dar pedrada. E se eu não me preparar com isso, eu bugo. E se eu ficar com medo disso, eu paro. Então eu tenho que entender que isso faz parte do jogo. Porque eu sei o jogo que eu vou jogar. E vocês entenderem isso é importante. E a partir do momento que vocês entendem que vocês são imperfeitos, fica mais claro continuar a caminhada. A partir do momento que você sabe que dentro dos seus canais digitais existe 20% de pessoas que estão ali preparadas para soltar uma pedrada no meio da tua cara, só esperando o momento certo que você vai errar, ou que vai acontecer alguma coisa sua, ou que alguma vulnerabilidade sua vai ficar evidente, fica tranquilo e deixa claro para essa pessoa que você erra e erra muito. Só que o que você não faz, o que você busca não fazer é ficar repetindo o mesmo erro. É essa a clareza que a gente tem que ter. Então, ou seja, a partir do momento que você sabe que a tua perfeição por trás também tem imperfeição, fica mais tranquilo. Te dá mais leveza na caminhada. Então isso é muito importante quando tem uma aula que eu dou para médico sobre fazer vídeos na internet, né? E muitos deles falam assim, pô, Rafael, eu não quero fazer porque não quero que meus colegas fiquem me criticando. Então essa live de hoje é para você entender isso, sabe? É para você ter clareza disso. Para fazer mais sentido o teu processo. Para fazer mais sentido a tua caminhada. Beleza? Então é isso. Era essa mensagem que eu queria trazer para hoje, tá bom? Espero que tenha feito sentido para vocês. Eu tenho trazido esses temas, né? A live do Antimedo também foi uma live muito top. Por quê, gente? Porque eu vejo que as pessoas estão adoecendo cada vez mais. Isso aqui, ó. A gente não faz faxina na cabeça. A gente escova os dentes todos os dias. A gente almoça todos os dias. Mas a gente não para fazer isso aqui, ó. Para trabalhar e limpar a nossa cabeça. Fazer um reset dentro dessa cabeça. Porque quanto mais reset a gente faz, mais saudável a gente fica. Então, se você escova os dentes todos os dias, passa também, ó, a cuidar da cachola todos os dias. Escolhe um horário do teu dia, 10 minutos ali, vai fazer uma meditação. Rafael, não sei como é que medita. Deita, apaga todas as luzes, bota uma música calma e fica lá. Deixa como se fosse um buraco dentro da tua cabeça. Para você entender os tambores que estão batendo aí dentro, para você saber como é que você controla esses tambores dentro da tua cabeça. Ali você está fazendo um reset na tua cabeça. Se você tem a oportunidade de ir para casa almoçar como eu tenho e dormir ali 10 minutos, faça isso. Que é uma forma de você fazer um reset também no turno da manhã para você começar a sua tarde com mais performance. Beleza? Então, trabalhar nossa saúde mental é sim um ponto importante. A gente precisa começar a olhar para isso. A entender que a imperfeição existe também dentro da perfeição. Que quanto mais sucesso você tem, maior a chance das pessoas te arrumarem pedrada e você precisa se preparar para isso. Esse outro olhar sobre o sucesso. A gente só quer ver as vantagens do sucesso. Mas e os preços que você precisa pagar para ter sucesso? Você está disposto a pagar? Você sabe que existe isso?
Como é que você está preparando para isso, sua vida? Beleza? Então é isso. Muito obrigado pela audiência. Essas lives de domingo, para mim, tem sido uma realização pessoal. Eu gosto desses temas. São temas que eu estudo quase todos os dias. Todo dia que você vê ali na academia, eu com fone, eu estou estudando, estou ouvindo podcast, estou consumindo, né, aquilo que eu falei para vocês. O ponto 3, eu estou consumindo conteúdos que fazem sentido com a minha visão de futuro. Tá certo? Então é sobre isso. Então essa é uma forma de retribuir o carinho, o cuidado que vocês têm, né? Vocês acreditarem nesse projeto que eu tenho feito com tratamento de varizes. Então é uma forma de eu retribuir a vocês todo esse carinho aqui, tá bom? E claro, para quem perdeu a live, vai ficar salva, assiste, compartilha com pessoas que você gosta, com pessoas que precisam ouvir esse tipo de conteúdo. Dia de domingo, todo domingo a gente está aqui sagradamente. Chama a pessoa, chama seu pai, sua mãe, alguém da tua família, compartilha com ela, porque a gente precisa falar mais de temas como esse, para que a gente consiga se preparar para tudo que vem pela frente, tá bom? A live da semana que vem é a live do Dia dos Pais. Eu vou trazer um conteúdo massa. Então você que tem filho, você que quer ter filho, você conhece alguém que tem filho, a live de semana que vem vai ser sensacional. Eu vou trazer alguns aprendizados que eu tive como pai nesses 3 anos de Léo. Então eu vou trazer muita coisa que eu aprendi e que eu aplico na minha vida com Léo. Então se você tem filho, se você conhece alguém que tem filho, ou se você quer ter filho em breve, não perde a live da semana que vem. A gente vai falar sobre princípios importantes para criação e treinamento dos nossos filhos. E eu vou trazer coisas que eu aplico com o Léo e eu vou trazer o que é que isso tem repercutido na criação e formação do caráter de Léo. Tá bom? Então não perde a live semana que vem, vai ser uma live especial sobre o Dia dos Pais. Então a gente se encontra semana que vem às 20h45, tá bom? Aguardo vocês nessa live. Vai ser uma live pancada. Pensa numa live que eu tô preparando ali com um detalhinho para vocês semana que vem, tá bom? Então a gente se vê semana que vem às 20h45. Se eu não me engano, essa terça-feira agora é live tratamento de varizes. Vou trazer resultados, a gente vai falar bastante sobre estratégia de tratamento. Vou falar um pouco sobre o nosso programa de assistência aos pacientes que fazem tratamento comigo. Então a gente tem um encontro marcado nessa terça-feira às 20h45 e no próximo domingo às 20h45 a gente tem a live especial do Dia dos Pais, tá bom? Então aguardo vocês aqui tanto terça quanto no domingo. E claro, todo dia nos meus stories tem conteúdo de tratamento de varizes. Estou trazendo um pouquinho da minha vida, um pouco de quem é Dr. Rafael. Então segue, me acompanha aí nos stories. Tem vídeo todos os dias. Realmente virou um canal, né, para que você me acompanhe aqui e se conecte cada vez mais com a minha essência, com quem sou eu. E a gente vai ficar cada vez mais próximo. Tá vindo projetos novos agora no final de setembro. Então fica aqui com a gente, vocês vão estar cientes aí do que vai vir pela frente, tá bom? Um abraço, mais uma vez, muito obrigado pela audiência. Não esquece de compartilhar, deixa sua curtida quando acabar a live. Se gostou, deixa lá o seu comentário. E a gente se vê na próxima terça e no próximo domingo. Beijo no coração, excelente domingo a todos vocês.